Fala pessoal, mais uma terça-feira, mais um Papo à Vista pra você e uma história de empreendedorismo. Hoje o assunto muito me interessa. Você gosta de tecnologia? Adoro tecnologia. Você gosta de tecnologia? Você é um cara conectado? Sou um cara conectado. Então, Early adopter. Early adopter. Então aqui, na nossa frente, temos o Caio Santos, da Oxigênio Aceleradora. Duas coisas que eu gosto. Caio e Seu Santos. filho chama Caio. Santos, Muito seu bom, time é o vai ser Santos. bom. E a aceleradora. Oxy. Gênio, aceleradora, que ele vai explicar melhor pra gente, e um convidado que já passou por aqui, mas que vai compor também essa mesa, o Washington. Vou atrapalhar a mesa. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Baixar a média. Baixar a média na mesa. Tá certo. Que também nos conectou com o Caio, mas vamos deixar ele se apresentar, afinal de contas você já é de casa. Tá bom. Pode ser, Washington? Combinado. Caio. Show. Antes de tudo, obrigado Tamo pelo junto. convite. O Washington fez essa conexão. Acho que durante o nosso bate-papo aqui a gente vai abordar um pouquinho. Sou o Caio Santos, né? Sou natural de uma cidade chamada São Roque, interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, cidade do vinho. A gente produz vinho e alcachofra. Ó, Então, olha, que específico, legal, né? Não, Específico. vinho São né? Roque, eu achei que era a cidade do rock, não, é do vinho. Chama São Vinho, então, ué. Chama São Vinho. E é interessante que São Roque tem várias cidades. Eu fui, recentemente, fui pro Uruguai e tem uma cidade chamada São Roque, um bairro, né? A gente tá famoso. E em São Roque, tenho 32 anos, eu cheguei em São Paulo com o intuito de estudar, né? E trabalhar, e aprender alguma coisa. Quando eu morava em São Roque, uma das coisas que eu acho super legal, que trilha em todo o meu caminho, né? A minha mãe, uma vez, ela comprou um computador pra mim. E quando ela comprou esse computador, eu queria um notebook. E eu fiquei bravo com ela. Ô, mãe, eu quero um notebook. Ela comprou aquele CCE, desculpa fazendo brand aqui, né? Comprou aquele CCE em várias vezes. Eu falei, não, mãe, eu queria um notebook pra jogar jogo, né? E ela falou, se você quiser esse notebook, você vai trabalhar. Isso pra mim, isso tá bom, né? Vou trabalhar. Isso é só fazer isso. Isso é só fazer isso, isso é simples assim, né? Poxa, ótimo, né? E eu fui procurar alguma coisa de emprego e eu achei um emprego que era de trabalhar de copeiro. E eu nem sabia o que era isso. O cara falou, o pessoal vai vir aqui, né? Meu copeiro, esse ano tem a Copa do Mundo. Olha só. Deve ser o copeiro, Neymar é copeiro. O Neymar, eu falei, vou jogar a bola. E o pessoal falou, o pessoal vem aqui, vai pedir a fichinha, um refrigerante, um suco, e você vai entregar. Sabe fazer suco? Eu falei, sou o melhor de todos. Quer que eu faça um agora? E não sabia, né? Eu falei, tá bom, ok. Primeiro dia que eu entrei, eu trabalhava sexta, sábado e domingo, e o primeiro dia o cara pediu um suco de laranja. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que faz suco de laranja? Sorte que tinha um cara que trabalhava um bom tempo. Eu falei, cara, me ensina a fazer essas coisas que eu não sei. Eu falei que sabia, menti, né? Pra estar aqui porque eu preciso desse trabalho. Eu preciso comprar um notebook. Quem nunca mentiu no currículo? Quem nunca? E fui trabalhando, fui aprendendo as coisas, né? Teve um dia que faltou um barman. Eu falei, barman, eu sou o melhor de todos. Sei fazer. Fiquei no lugar do cara, pedi ajuda pra Deus e todo mundo me ajudou, consegui. E em 3 meses eu já tinha um dinheiro para comprar um notebook. Só que o interessante para mim foi esse pulo do gato, eu percebi o valor do dinheiro, o valor do trabalho que traz o dinheiro, né? E eu não comprei o notebook. Eu tava tão cansado de trabalhar sexta, sábado, domingo, eu não saía, né? Tava tão cansado que eu falei, não vou comprar um notebook. Olha só como foi difícil juntar todo esse dinheiro. Então, minha trajetória de empreendedor começou lá atrás. Cheguei em São Paulo para estudar, acabei o colegial, falei para minha mãe, vou para São Paulo. Minha mãe, vai fazer o quê em São Paulo? Eu falei, vou lá trabalhar, estudar. Ela vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Tinha R$600 no bolso e desses R$600 eu falei, bom, eu consegui um quarto para ficar. O quarto era R$300 por mês. Eu falei, já tenho 2 meses. Já né? tenho 2 meses garantidos, só não posso comer. Eu cheguei em São Paulo num... Fazer fotossíntese. Cheguei em São Paulo num sábado. No domingo, eu comecei a mandar currículo. Eu recebi uma ligação na segunda-feira de uma empresa, um Macato, né? Me chamando porque meu currículo foi selecionado. Falei, meu Deus, mas como assim, né? Aqui em São Paulo é tão fácil, em São Paulo arrumar emprego, assim. E fui numa entrevista e o pessoal falou, tá aqui o endereço da onde você vai, né? Ela é uma recrutadora, tá aqui o endereço da onde você vai e boa sorte. Ok. E, felizmente, eu cheguei na Porto Seguro. Eu nem sabia o que era Porto Seguro.
Isso foi super engraçado, porque assim, no interior, não sei aqui no Mato Grosso, mas no interior de São Paulo, você perguntava pro meu tio, qual que é seu seguro? Ele fala, Gonçalves. Gonçalves? É o nome da corretora, né? Então o pessoal não tem esse costume, o meu seguro é Porto, é outro, né? Então, e eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, compra uns ternos aí que eu acho que eu vou ser segurança, né? Seguro, né? Eu falei, não, eu vou voltar pra academia, vou ser segurança. E minha mãe, como assim? Eu falei, mãe, não sei, né? Não sei, me chamaram aqui para uma entrevista e já deixo um recado aqui para todos, né? Tem um negócio chamado em São Paulo bilhete único, que você consegue pegar vários ônibus, consegue pegar um ônibus em vários locais, descer, e eu não sabia disso. Eu peguei num trajeto de mais ou menos 1 quilômetro, peguei uns 4 ônibus. Eu descia de um, pegava outro, descia de um. Já foi quase o restante do dinheiro, né? É bom que você pode morar no ônibus. Já pode morar. Economiza. E o que foi legal, eu cheguei na empresa, uma estrutura fantástica, prédios gigantescos, eu não sabia o que era. E aquela dinâmica de grupo, né? E era por ordem alfabética. Eu falei, ufa. Eu era o segundo. Poxa, não tem nem um Bruno, nem uma Bruna. Eu falei, pô, caramba, né? E justamente o processo da entrevista era para você contar o que era a empresa, como ela foi fundada. Eu não sabia disso. Eu era o primeiro, como se fosse o primeiro emprego registrado. Eu não conhecia muito disso. Chegou a minha vez, eu falei, gente, vou ser muito sincero aqui para vocês. Vou entender o que é Porto agora. Com o pessoal contando aqui, né? Mas se quiserem um suco de laranja... Mas se quiserem um suco de laranja, eu me garanto. Um refrigerante... Melhor. A Porto Seguro eu não sei. Mas o meu suco, ó... É bom, hein? É muito bom. E foi super legal, fui passando em todas as dinâmicas, né? O pessoal gostou, foi super legal, consegui entrar dentro da Porto. Trabalhando numa área de inovação, eu assumi um papel dentro da Porto, uma caixinha de sugestões que tem em todas as empresas, que existia desde 87. Uau. Então, quando eu peguei aquilo para trabalhar, eu falei, olha que responsabilidade de manter um negócio que existe desde 87, que a gente já tem essa visão de mercado que não funciona muito em outras empresas, às vezes acaba rápido, as pessoas não dão muita importância, né? Então, a gente conseguiu trazer um módulo diferente para aquilo, e ela está funcionando na empresa até hoje, com grandes cases, né? Depois disso, eu parti para um lado, dentro já da área de inovação, a gente foi convidado para, junto do gerente de tecnologia, de assumir a Oxigênio, né? E trazer um pouco mais desse quesito para Porto. E aonde eu tô até hoje, já eu falo um pouquinho mais para vocês aí da Oxigênio. Top, resumiu bem aí, porque Oxigênio... Bom, eu já sei o que é. Mas vou uma deixar você perguntar. É uma aceleradora. Vou deixar você perguntar. Isso, explica pro leigo aí, pra mim, né, meio ignorante, o que faria, né, o que faz uma aceleradora dentro de uma grande empresa dessa já? Perfeito. Bom, a gente começou com a aceleradora lá em 2014, começou a discutir um pouquinho. Quando você entrou, já existia? Não existia ainda. Não existia ainda. A Porto Seguro já é uma grande empresa, não é só uma seguradora, é assim, também uma empresa de serviços, né? Que a gente tem mais de 27 CNPJs ali dentro, onde a gente falou, poxa, esse movimento de startups está crescendo tanto no mundo como um todo, né? Será que essas startups não podem impulsionar os meus produtos aqui? Trazer novas soluções, trazer novos processos? Foi onde a gente decidiu abrir a Oxigênio Aceleradora. Então, com esse intuito da gente pegar soluções do mercado e a gente impulsionar aquelas soluções que a gente já tinha ou novas soluções para a gente criar. Então, uma aceleradora hoje ela serve para impulsionar, ela serve para ajudar o empreendedor, às vezes achar um caminho para ele conectar com uma grande empresa, ajudar o empreendedor através de uma mentoria para ele refazer a sua ideia, né? Para ele trabalhar um pouco em cima da sua ideia. Acaba que vocês não iniciam do zero, né? Vocês pegam uma coisa que está rodando, capengando, nem que seja, né? E internalizam isso dentro lá da Oxigênio, mentoria, papai, e impulsionam ela. Não, perfeito. É super legal que, assim, o empreendedor, quando ele... Às vezes ele tem uma ideia muito boa, só que às vezes ele não tem um caminho para venda, né? Ele não tem um caminho, às vezes, para fazer uma disrupção em cima da ideia dele. Ou às vezes até para validar aquela ideia. Para validar aquela ideia, né? Então, e a gente...
essa expertise a gente pode ajudar o empreendedor a chegar num caminho legal através de uma mentoria, através de uma assessoria que a gente dá, né? Através até de conectar com outra startup que está ali dentro. E no caso, Caio, a Porto Seguro, por exemplo, imagina que uma startup desenvolveu uma solução que tem a ver com o negócio da Porto Seguro, ela tem muito interesse. A Porto Seguro, ela vira sócio dessa startup, ela dá um contrato, como que funciona esse processo aí? E outra, se um funcionário lá dentro da Porto Seguro, o cara tem uma ideia, porque ele está lá na operação e ele quer criar também isso, ele pode participar dessa aceleradora? Como que funciona isso? Ótimo, não. Boa pergunta, Washington. Bom, a gente tem vários caminhos, né? Quando uma startup entra ali na Oxigênio, ela já tem que estar num estágio de tração, num estágio já funcionando, né? Porque a gente precisa conectar ela com um produto que também já está funcionando. Legal, né? Então, a nossa relação hoje com a startup é uma relação, não é uma relação, poxa, eu vou comprar a sua startup diretamente, é uma relação mais cliente, parceiro de negócio. Eu quero o seu produto. Eu quero o seu produto, né? Eu quero sua tecnologia. Eu quero te contratar se for realmente bom, né? Entendi. Ótimo. E você falou que não é uma questão... Você já continua a resposta, mas só abrindo um parênteses, você falou que a gente não pega coisas que estão na fase embrionária, porque senão não seria uma aceleradora, seria uma incubadora. É isso? É mais ou menos esse o conceito. Perfeito, Ok, perfeito. pode seguir. Hoje o nosso processo de aceleração, ele é bem moldado. Então, a startup já, com o seu produto funcionando, ela chega e a gente atende às necessidades dela. Preciso de um apoio jurídico, preciso de um apoio de vendas, de marketing. A gente vai fazendo automatizado. Vou te atender nisso, naquilo que você precisa, né? Então, para o funcionário, hoje a gente tem vários programas que a gente consegue atender. Eu trabalho muito com intraempreendedorismo. A gente tem um programa onde a gente consegue pegar ideias do funcionário, a gente destina para que ele trabalhe em cima dessas ideias. A gente tem programas de maratonas de tecnologia. Que massa. Onde essas maratonas, a gente pega problemas das áreas de negócio e a gente transmite para o funcionário resolver aqueles problemas. Nada melhor do que o próprio funcionário que trabalha no dia a dia, né? Ele receber metodologias e ele aplicar essas metodologias dentro do processo e ele conseguir entregar alguma coisa. E a gente tem vários outros programas, o que eu mais gosto, né? O da Gincana de Tecnologia. Esse programa, para mim, é perfeito, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, a tecnologia ela não vai acabar com o seu trabalho. A tecnologia ela veio para auxiliar o seu dia a dia. Né? Por exemplo, a tecnologia, o Excel veio para tirar o seu caderninho, o seu papel. Né? Ele veio para agilizar o seu dia a dia. Então a gente pega tecnologias do momento, né? E ensina as pessoas nessa tecnologia para elas aplicarem o seu processo. Então, por exemplo, a gente rodou recentemente no Code, que essa é uma tecnologia que ela vai crescer daqui a muito tempo. Por quê? A gente tem pouquíssimos programadores no Brasil, como 1% da população somente sabe programar, né? E com soluções crescendo cada vez mais, produtos sendo criados do dia para a noite, a gente precisa prototipar de um jeito mais fácil. Então, essa solução de no-code para a gente trouxe uma expertise muito legal. Então, a gente pegou plataformas onde ele somente arrastava, conectava, né? E ele conseguiu fazer automatizações. Aí você fala, poxa, você é programador? Não. Mas ele sabe, cerca de 70% da ideia está na cabeça dele, que é o processo. Claro. A tecnologia ela só veio ali para auxiliar. Só vou tentar aqui traduzir. O cara não sabe programar, quer colocar as linhas, os códigos e tal. Mas se tiver uma ferramenta que ele consegue conectar, olha, ao apertar esse botão, ele vai dar o comando tal. Aí ele coloca ali. Ele faz um layout, ele cria um protótipo e consegue validar se aquilo tá legal ou não. Aí sim... Você vai investir mais energia e mais especialização para programar efetivamente. Legal, porque eu sinto isso. Eu participei de um... Hackathon? Mas não era bem um hackathon, era uma imersão no Sebrae, em parceria com uma empresa de fora, que eles fazem em várias cidades, e você fica lá o final de semana inteiro, mergulhado, várias noites lá e tal. E aí a gente tinha que criar uma solução. Startup Weekend. Startup Weekend, exatamente. É isso aí. E aí... Por isso que eu vim hoje aqui para lembrar essas coisas. Não, obrigado. Já valeu. E eu não botava fé quando ele veio, falei, cara, por que ele veio? Foi de novo. Foi de novo. E nesse Startup Weekend, a gente criou lá uma solução, só que você não vai programar até apresentar no domingo, né? Começa na sexta-noite.
E aí dos caras da nossa equipe manjava de layout. Cara, Illustrator, CorelDRAW, sei lá. Então ele desenha a tela do iPhone, desenha os ícones, ó, você vai clicar aqui, ele vai fazer tal coisa, você apresenta a ideia sem necessariamente programar, né? É muito legal essa ideia. Qual case você pode contar pra gente, né? Que seja relevante, assim, de um case de sucesso que passou pela aceleradora? Ótimo. Antes até de entrar no case, só voltar um exemplo desse, da questão de no-code, né? Eu fiz web design há muito tempo atrás, Sim. né? Para aprender a desenhar sites. No Paintbrush, você desenha. Eu trabalhava no HTML, CSS, era uma linguagem maravilhosa, né? Eu vou revelar minha idade aqui, meu Deus. Eu trabalhei com disquete. Disquete. Né? Disquete era uma maravilha. Eu conseguia colocar 2 fotos dentro do disquete. De Então, baixa eu tinha que ter resolução. um monte, de baixíssima, né? Eu tinha que ter um monte de disquete lá. E olha só, fiz tudo isso. Passou-se um ano depois que eu acabei o meu curso, surgiu um site chamado Wix, wix.com, que qualquer pessoa sem conhecimento nenhum de codificação consegue desenhar um site. Arrasta. Só arrastando. Só arrastando, pega o modelo pronto, troca o nome Claro. ali. Então, esse é um dos exemplos, né? Verdade. E o que é mais legal, assim, o que a gente quer fazendo isso? Por isso que eu nem aprendo as coisas, sabia? Aí, tá vendo? Vai ficar parecido. Vai ficar Tem um defasado Canva muito também, né? rápido. Então eu já Canva. não Abandonou a aprendo mais faculdade por nada. causa disso. Eu tô assim, cara. É legal. Na área do design, né? O Canva também revolucionou. Hoje, o cara não sabe Tá nada de valendo CorelDRAW, bilhões, tal. cara. Pois é. Aham. Só de você continuar, uma coisa que você me falou uma vez, cara, e me deu uma ideia. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Ele levou para dar aula para os funcionários lá, o palestrante desse evento foi um menino de 12 anos, né? Uau. Achei que ele é era o palestrante. Vai dar aula para vocês de como melhorar o seu trabalho. Nossa. Eu conheci um menino chamado Teteus Bionic. Né? Hoje, se não me engano, ele está com 16. Na época ele tinha Nossa, de coroa, 11 a 12 anos. coroa, Já tá fora do mercado. Já tá fora. Aposentou. E o que foi mais legal, né, em conversa com os pais deles, eles falaram, poxa, quando o Teteus começou a ler, a gente deu livro de programação para ele. Toma. Então, vai, aprende programação. Então, os jogos de videogame, ele mesmo criava. Ele entrava lá no site no Scratch e ele mesmo desenhava os próprios jogos dele, né? A primeira vez que a gente trouxe essa gincana, eu decidi chamar ele, essa edição foi a edição de RPA, Robotic Process Automation. Eu decidi chamar ele para ele levar para a galera, mostrar, ó, isso aqui é um OCR de RG, né? Que eu vou tirar uma foto, vou escanear o RG, as informações já vai sair em um Excel. Então ele fez isso, o pessoal saiu, a gente foi incomodado. E eu falei justamente, pô, se uma criança pode programar, você também pode. Claro, né? sai da zona de conforto. E um negócio que ele falou, acima de uma menina de 11 anos, trazendo esse exemplo, e o que ele falou foi muito verdade. Ele falou, gente, vocês que estão aqui, vocês entendem muito mais do que eu. O processo, onde é o início, o meio e o fim, vocês sabem. Eu sei um pouquinho da tecnologia. Né? A aplicação, quem sabe é quem tá ali. Quem sabe é vocês. É verdade. Né? Rodar, aonde que tem que colocar o negócio, é vocês. Então, isso foi um ponto-chave. As pessoas que estavam... Poxa, eu vou ter que fazer. Se a criança fazer, eu vou ter que aprender junto com eles ali. Né? Então, funcionou muito bem. Durante esses mais de 6 anos aí de aceleração, a gente teve vários cases aí que a gente consegue trazer, né? Eu vou trazer um case recente, porque aí até mostra um pouquinho por que a gente acelera startups que já estão em movimentos, né? A gente acelerou uma startup, a gente tem o cartão de crédito da Porto Seguro, da Porto Bank, né? E o cartão de crédito, quando lançou a opção de pagamento por Pix, eles tinham 2 soluções. Desenvolver internamente, né? Só que se desenvolver internamente pode sair muito caro e pode demorar muito. Ou acelerar uma startup de conciliação de pagamentos, onde através de uma API a gente conseguia ter muito mais rápido e muito mais fácil a liberação de pagamento por Pix. Então a gente pegou uma startup chamada Shipay e a gente conseguiu fazer essa conciliação de crédito
e a gente foi uma das primeiras seguradoras aí a receber o pagamento de Pix. Massa. Então, é por isso que a gente acelera, né, startups que já estão em movimento Sim. para a gente conseguir... É como se fosse trocar a roda do avião com ele voando. O timing é tudo. O timing é tudo, porque Massa. a gente consiga entregar soluções aí pro cliente no final. Massa. Legal, Enquanto o Gil e o muito Washington legal. pensam na próxima pergunta, Johan, põe na tela Paulistinha Delivery, nosso patrocinador. Olha, tecnologia é muito bom, programação e tal, mas quando a fome bate, não tem jeito, não tem metaverso, não tem tecnologia, é o mundo real mesmo. É realmente a carne, o pão, o queijo do melhor da cidade. 11 lojas pelo Brasil, tem lá em São Paulo. Não sei se São Roque já chegou. Olha, meu Deus. Mas com certeza daqui uns dias está lá. Afinal de contas, são 11 no Brasil. Até o final desse episódio pode ser que seja 15, 20 ou 30. Porque eles sim estão acelerados igual a Oxigênio. Paulistinha Delivery, o melhor da cidade. É isso aí. E lá em São Paulo não chama Paulistinha. Lá chama Lá como? chama- Churrasquinho. Churrasquinho. Mas Olha, lá- aula mas de não. cultura, hein? Ah, não é? O, cara, o culto. nome do sanduíche que aqui a gente chama de Paulistinha, lá eles chamam de churrasquinho. Mas a loja lá chama Paulistinha. Paulistinha. Só que ninguém entende que Paulistinha é o nosso isso aí. Paulistinha. Mas depois que come, se apaixona. E John Kombucha. Bom que já mudou pra tela aí. A melhor, aqui ó, o sabor novo, Guaraná. Você já experimentou? Não, já. Ô, Johan, pega uma geladinha aí pra ele. Vamos fazer ele experimentar. É bom que no ar o cara tem que falar bem. É. Não, não tem muito opção, né? bom, ele não tem opção. Então vamos seguir. Ô, Caio, e o que exatamente você está fazendo aqui em Cuiabá? Não sei se você Além pode de falar. vir dar entrevista É, pra gente exclusiva, que ele veio só pra isso. Eu, É tenho uma, verdade. eu tenho uma pergunta polêmica depois. Quero ver. Além de passar calor Confirmei. também, né? Ah, pegou friozinho ainda? Esse foi o melhor. Sabor Guaraná, tá? Ótimo. Porque eu saí de São Paulo, tava frio, de blusa. Eu desci do avião, falei, meu, aonde? Eu deixei lá a blusa lá no aeroporto, lá. Antes de responder, deixa eu ver se realmente... 0 calorias, 0 açúcar, 0 tudo, só o sabor que tem e tem abundância, que é muito bom. Perfeito. É muito bom. Ótimo. Não conhecia. O produto é excelente, cara. Perfeito. Muito bom. Bom, eu vim para Cuiabá participar de um evento chamado Startup On, da Associação Brasileira de Startups, né? Eles fazem esse evento em todo o Brasil. O nosso intuito a participar desse evento é ajudar toda a comunidade de startups, empreendedores aqui da região de Mato Grosso a discutir, a desenvolver ideias, né? Então, a minha visita aqui, a gente falou um pouco sobre o Oxigênio, para apresentar um pouco o que é o Oxigênio faz dentro desse ecossistema de startups e empreendedorismo. Participei de mentorias com o pessoal, foi muito legal, né? Em uma das mentorias, eu achei que foi perfeito, que as meninas desenvolveram um produto de beleza, cremes, toda uma linha vegana, e elas estavam em discussão, cara, como que eu coloco isso no mercado? Né? E eu sempre falo, essa questão de mentorias é muito legal, né? Porque assim, eu não sou especialista em tudo, mas às vezes uma vírgulazinha que eu falo ali Claro, já pode ajuda. ajudar, né? Eu, por exemplo, ia sugerir um lançamento na churrascaria. Não sei se cai bem, mas seria a minha visão. Chama todo mundo pra um buffet. Um buffet. Não, e o que foi legal foi justamente isso, né? A embalagem que elas desenvolveram era uma embalagem de papelão, de plástico. Eu falei, poxa, isso daqui queima totalmente seu produto. Não né? agrega, é verdade. Não agrega seu produto. Como é que você vai vender um produto que ele tem origem não testada em animal, origem vegana, numa sacolinha de plástico, né? Então, talvez a embalagem é o primeiro passo que você precisa trabalhar. Então, talvez Do pequenas apelo. coisas nessas mentorias Talvez que uma ajudam, né? bolsinha de couro. O processo. Você vê que eu só dou dentro. Vende creme em canudinho, de plástico. A bolsinha de couro. Fala assim, olha aqui. Ô, Washington, antes de você entrar na polêmica, Vamos lá. pegando um gancho nesse conselho, conta aquele case da senhorinha que vendia sapato e a forma como você fez ela enxergar. Ó, tipo o De Jô um outro Soares aí. jeito. Entrevistou ele antes, agora quer falar. Cara, o cara é meu amigo, É velho. uma homenagem. Eu sei das histórias, cara. Bom, a gente recebe, inclusive, já deixo o convite aqui para todo mundo que estiver em São Paulo, podem visitar o Oxigênio, fala que viu aqui no Papo à Vista, eu vou dar um brinde para vocês. Olha nós estamos olha só, moral, hein? cara. Que legal. iPhone 13 Pro Max. Normalmente quem fala que é nosso amigo queima o filme, nesse caso vai ganhar. Poxa vida, Que hein? legal. Então, visitem o Oxigênio. A gente tem um espaço de mais de 1.000 metros quadrados, né? Onde eu recebo Sensacional. todos os dias Esteve lá? Eu tive lá, empreendedores. sensacional o espaço.
onde eu conheci o Washington, a gente recebeu eles lá. Então, eu recebi um grupo de empresários de diversos segmentos, né? Que eles queriam que eu falasse um pouco de inovação, falasse um pouco de tendências de mercado, empreendedorismo. E ao final da conversa, eu sempre destino para falar com o pessoal, tirar algumas dúvidas. E veio uma senhorinha e falou assim, Caio, me ajuda num processo? Eu falei, vamos lá, me conta. Ela falou, poxa, eu vendo sapato feminino para as funcionárias aqui. E eu falei, pô, legal, nunca comprei um sapato feminino, mas me conta, né? Ela falou, bom... Vou fingir que eu acredito. Será que tem um 42? Prorroga meu boleto. Você perdoa minha dívida, deixa eu te ajudar. Vai, cara. E ela me falou, poxa, mas eu não tô conseguindo vender essas últimas semanas, né? Eu falei, bom, vamos lá, não entendo muito de sapato feminino, mas posso tentar te dar uma dica, né? Por que você não vem vender no dia de vale e no dia de pagamento para as pessoas, né? No dia 15 e no dia 30? Porque talvez a pessoa já tá com dinheiro no bolso, é muito mais fácil talvez você convencer ela a comprar alguma coisa. Que é emoção, né? Que é emoção. A pessoa tá ali impulso. cheia do dinheiro, poxa, é agora que eu vou comprar o sapato de você, né? Então deixa de vir todos os dias, no final do mês. Às vezes no final do mês a pessoa já tá sem dinheiro, tá contando, né? Tá vendendo um almoço para comprar janta. Então vem depois. E depois eu tive um feedback dela, ela falou, Caio, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tô vindo no dia do vale das pessoas, eu consigo vender. Teve até um case de uma mulher que comprou mais de 20 pares de sapato. Né? E ela falou, poxa, eu não preciso ir todos os dias agora, eu vou no dia que o pessoal realmente tem dinheiro. Né? Uhum. Então, é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples, às vezes né? ela estava muito preocupada com a apresentação, com o produto e tal, e errou o time, no dia. Só errou o dia. E o que ela gastava de gasolina para ir todos os dias tentando vender em um dia bem feito, com uma divulgação bem feita, é muito boa. É perfeito. Assim, hoje em dia, tudo que você vai comprar ou fazer, a gente está vivendo num momento de experiências. Né? Uhum. A gente quer ter experiências. Eu viajei recentemente para Caxias do Sul e quando eu voltei, tinha uma Mercedes de táxi. A única Mercedes que eu ando é um ônibus lá em São Paulo. Falei, poxa, uma Mercedes, né? Não sei qual que era. Eu entrei, eu ia pegar um Uber, eu entrei na Mercedes e eu falando com o taxista. Falei, cara, por que você tem uma Mercedes? Nem falei bom dia, fui mal educado. Ele, bom dia, né? Eu falei, pô, bom dia, mas cara, me fala, por que você tem um táxi de Mercedes? E ele falou, Caio, olha só, quando surgiu essa questão de Uber, de aplicativos, o meu trabalho caiu cerca de 70%. Né? E eu tinha que mudar. Ou eu ia trabalhar com isso, ou eu ia mudar. Poxa, por que as pessoas estão indo? Ah, porque é um carro melhor? Opa, então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma experiência diferente para as pessoas. Claro. Coloquei uma Mercedes aqui e todo mundo faz o que você fez. Todo mundo quer andar comigo porque é um carro novo, é um carro perfeito. Eu fui andando na frente, mexendo nos botões, assim. Então, e ele falou, poxa, isso fez com que o meu trabalho crescesse ainda mais, né? Eu tô faturando muito mais. Lógico. Né? Já vou ter que comprar mais um carro de luxo para colocar na praça. Então, e uma coisa ele falou, poxa, não adianta você brigar com inovação, você tem que seguir no mesmo caminho. Verdade. Ou fazer melhor ou diferente. Né? Não adianta lutar, protestar, fazer carreata. Isso é inovação. A gente acha que inovação é só tecnologia, né? Mas não, você mudou o modelo de negócio, mudou o seu posicionamento, mudou o dia de ir lá vender, tudo isso é considerado inovação. Uhum. A maioria das inovações que acontecem nas corporações não são disruptivas, assim, que vai virar uma nova empresa, mas é esse incremento. Aquela melhoriazinha diária. É que hoje a pessoa fica preocupada que o emprego dela vai ser extinto, vai ser substituído pela tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia substitui aquela função, ela cria outra função, né? Então, o cara que vendia lampião antigamente, que foi substituído por lâmpada, ele poderia ter se especializado em vender lâmpada, não é? Mais ou menos isso? Então, é se reinventar. E hoje, o prazo dessas mudanças é muito mais curto, né? Antigamente, a gente tinha uma revolução, assim, a cada, sei lá, 20, 30 anos. Verdade, agora, a cada 5 anos, a pessoa tem que estar... defasado. Tem que estar mudando, tá defasado já. É verdade. Né? Em todas as profissões, né? A gente criou lá dentro da área o que é inovação, né? Até para deixar um pouco mais claro, porque assim... O conceito. É uma palavra que cada um tem um tipo de opinião.
Eu vou ter uma, o Washington vai ter uma, todo mundo vai ter. Eu brigava muito com o meu professor porque eu falava que o iPhone era uma inovação. E ele falava, não, o iPhone é uma melhoria contínua. Inovação foi o primeiro modelo, não é o 10, não é o X que é a inovação. E essa briga é contínua, né? Então a gente sentou e dentro do Oxigênio a gente tentou criar. Então eu falo para as pessoas, o que é inovação? Primeiro, ela tem três pilares. Primeiro pilar, ter ideias. Você estimular, realmente colocar a caixinha da cabeça para trabalhar e ter ideias. O segundo ponto, você materializar as ideias, coisa que pouquíssima gente faz. Testar, prototipar. Não adianta nada você ter ideias. Colocar em prática. Colocar em prática. Não adianta nada você ter ideias e jogar dentro da gaveta. Olha a Kodak. A câmera digital ela foi criada dentro da Kodak. E foi Só a que ela mesma tava dentro câmera da que gaveta. depois Essa semana fez ligou uma ela pessoa e falir. falou assim, onde que eu vendo a minha ideia? Porque eu tô com uma ideia que vai ser revolucionária. Eu falei, essa ideia não vale um centavo. Nada. Não vale nada, a ideia não vale nada. Nada. Eu uma vez conheci um cara e falou, sabia que eu pensei no Uber antes do Uber? Falei, você já falou isso pra alguém? Eu falei, não, então não fala não. Você vai passar vergonha. Porque se o cara teve a ideia e não executou, Não vale nada. nada vale. Ideia por ideia Não é inovação. não é inovação. Então, E o terceiro? O segundo ponto, prototipar. E o terceiro ponto, gerar valor. Isso pode ser quantitativo ou qualitativo. Você juntou esses três elementos e isso é inovação. Gerar valor né? é quando a Gerou ideia dele gera o impacto. Gera Entendi. impacto. Ou seja, Gerar agregou, valor para quem vai usar aquela Diminuiu, ideia. gerou economia, Aham. melhorou a maneira de Deu mais qualidade de fazer, vida. mais ou seja, qualidade de vida. só pintar isso aqui tudo de colorido e falar, agora é diferente, né? Diferente, Não- mas melhorou não o que é isso aqui? Só necessariamente ficou uma- colorido? Entendi. É. Não é Aí não é necessariamente inovação, uma isso não é necessidade, inovação, isso, né? isso é uma criatividade, mas não é Aham. inovação, entendeu? Se pegar alguém que trabalha muito operacional, ela fica ali 2 horas por dia dela fazendo aquela planilha. Se ela fizer de um jeito diferente, ela ficar 1h50, Já ela melhorou. tá inovando. Vou Já dar um melhorou, exemplo né? de inovação. Eu faço perguntas ruins, vem o Washington agora e vai fazer uma pergunta boa. Muito bem. Ele vai Boa. inovar. Inovar. Pode Inovar. ser? Pode ser. Vamos ver a inovação Não, do Washington. tem algo que é polêmico, assim, no mundo corporativo, né? Por quê? Quando você olha para uma empresa, né? Que na verdade não é uma empresa, é uma holding que tem praticamente 30 empresas dentro dela, Porto Seguro. E aí tem um setor que a empresa paga e remunera, investe para estimular o próprio funcionário dela a se tornar um empreendedor. Um intraempreendedor. Acaba Aí, ficando até... não tem como não pensar nisso, que é o que o empresário fala assim, coerente. mas cara, como assim? Esse funcionário, ele vai virar um empresário também? Ele não vai virar meu concorrente? E se esse dentro é certo? Pois é. Então, isso é um grande paradigma, ainda é um paradigma, a gente está vendo aí muitas empresas de tecnologia que hoje tem 20 sócios, o cara tem uma ideia, cara, entra para dentro do negócio, eu vou pagar com 1% do meu negócio, e agora a empresa tem 20 cara lá que era funcionário, agora todo mundo é dono e todo mundo fala que é dono. Aham. Então, que negócio que é esse, cara? Como que a gente lidar com isso? O que você pode falar? Qual que é a sua visão, a visão também da companhia que você trabalha, com respeito a esse estimular o funcionário de tal maneira que ele possa até sair da empresa e virar um fornecedor da empresa, ou enfim, como que a empresa lidar com isso? Boa, ótima pergunta. Bom, todos os programas, ações que a gente faz para o funcionário é para estimular um ambiente bom para ele trabalhar. Né? Não adianta a gente fazer um ambiente onde ele está descontente para trabalhar, onde talvez ele não consiga se evoluir, né? Onde ele consiga criar coisas novas, onde eu travo ele em questão disso. Então, justamente a gente quer criar um ambiente bom para ele trabalhar, a gente dá ações, dá ferramenta para ele criar ações, né? A gente já teve cases de funcionários virarem aí o parceiro de negócio da Porto com a sua ideia. Virou fornecedor, né? Eu não gosto muito da palavra fornecedor, eu gosto da palavra parceiro de negócio, porque o fornecedor parece algo... Unilateral, né? Unilateral, né? Eu gosto dessa palavra parceiro de negócio, porque é realmente o que a gente quer. Né? Então, Fornecedor é a vendedora de sapato. Você que pensa. Mas legal, o Sandro Gonçalves falou isso daí, né? De tornar um ambiente aqui no podcast. O clima, né? Tornar o clima favorável para os funcionários trabalharem lá e acabarem produzindo mais, né? Esse é um ambiente que você acaba criando lá dentro, né? E eu acho que também... Ótimo. Vou responder essa pergunta. Muito bem, vamos lá. Tá? Vamos ver. E a partir do momento que ele torna o colaborador dele como parceiro de negócio,
essa pessoa é substituída lá dentro, mas o impacto que ela causa como É muito como maior. parceiro de negócio é muito maior É verdade. do que ela lá como um mero sim, digitador ou né, vendedor, alguma coisa. Não seria isso aí, mais ou menos? Fora Respondido que, a sua pergunta? fora que Muito bem. muitas empresas querem inovação, mas Hum. quando alguém inova e dá errado, demite ele. Aí você passa um recado para todo o resto, fala assim, Só ó, não faz. não faz igual não o faz, Marquinhos, não. não. O Marquinhos ali, ó, inventou um jeito novo de Fica fazer aí. o pedido ali, Deu ruim. deu ruim, olha lá. Aí o clima Porque de é a inovação, de pensar diferente, né? A inovação, Acaba né? Na sendo verdade, a inibido. criatividade, ela pressupõe fracassos, Tentativa né? e erro, Tentativa claro. e Sim, erro, sim. não tem jeito, né? E o que é interessante é quando a gente municia o funcionário de novas tecnologias, novas metodologias, o que a gente mais quer com isso? Não quer que ele saia da empresa, a gente quer que ele aprenda isso e ele replique depois dentro da área dele. Ele replique isso dentro de outros processos, Uhum. dentro de outro negócio. Então, a gente gera um incômodo nele naquele momento. Quando ele volta para a área dele, ele volta com outro pensamento. Poxa, a gente também Uhum. podia fazer isso, a gente também podia fazer aquilo. Eu sempre falo que o nosso papel é tirar a pessoa do operacional e transformar ela num analítico. Transformar ela numa cabeça analítica, Sim. que ela consiga fazer coisas, fazer o mesmo que ela fazia de modo diferente, às vezes mais rápido, com mais resultado, com mais análise, né? Top. Então, isso pra gente também é um Caio, ponto legal. tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas e quando dá errado? Como que funciona isso? Porque assim, a gente gosta de falar dos cases de sucesso. Exatamente. Aí veio uma ideia muito legal. Primeiro, quando dá errado, como que é esse processo? E outra, quando dá errado, costuma ser por quê? Por causa da ideia mesmo? Por causa das pessoas envolvidas? Tá. Falando um pouco de startups, pode acontecer por diversas... Pode ser o momento da empresa, Uhum. né? Pode ser o momento econômico do país, pode ser o momento da ideia. Toda ideia ela tem um momento, né? Uhum. Talvez o momento da economia tá um pouco ruim, não é o momento de eu apresentar essa ideia de rodar, né? Uhum. Então, é um fator de várias coisas, pode ser pessoas ali dentro, né? Talvez a empresa cresceu tanto, né? Só que ela cresceu de uma forma desorganizada e ela não consegue gestionar aquilo, não consegue fazer, aí ela morre, né? Então, tem várias coisas aí E a que maioria morre, englobam né? nisso, né? Não é a maioria que dá certo, né? É a minoria, né? Tem um grande campo de empresas que morrem. Primeiro, morrem às vezes talvez porque ela não conseguiu refazer a sua ideia. Uma das coisas que eu sempre, quando eu vejo uma startup, que eu sempre gosto muito de fazer essa pergunta, é perguntar pro cara se ele ama a ideia dele. Né? Nas minhas mentorias por aí, a primeira coisa, cara, você ama a sua ideia? A resposta certa é não, né? A resposta, o que eu quero ver, se ele fala Quer ama... que corte isso aí do programa? Oi? Quer que corte a resposta? Só para o cara falar assim, já sei que é não, já sei que é não. E vai lá. Você tirou o efeito surpresa. Caramba, né? olha só. Todo mundo ia responder sim, aí ele ia Não, falar hein, que cara? não. O cara já Você vai lá pra cola, isso. Tá bom, fica volta e finge tranquilo. que ninguém ouviu o Júlio. Desculpa. Então, o que eu quero, não quero ouvir é o sim, né? Por quê? Quando a gente escuta o sim, que ele ama a ideia dele, eu vou dar um feedback pra ele, vou tentar ajudar ele, ele não vai aceitar. Vai estar apaixonado. Ele tá apaixonado. É como né? falar que o filho dele é feio. Não é? Porque é o filho Verdade, dele. é o Não, filho. meu filho não tem defeito, meu filho é perfeito. Meu filho é isso aí. Então, o que eu quero escutar dele é que ele ama o problema que a ideia dele resolve. Uhum. Que a partir daí, ele tá sucinto a amassar toda a ideia dele e começar de novo. Né? Porque ele sabe o problema e agora a gente vai colocar as soluções. Então tem muito disso também que as empresas morrem, né? Porque ela é fechada naquilo que ela faz, só faz aquilo. Então, né? seria correto então falar que o cara tem que focar no problema? Sim. Na verdade, ele tem que validar se aquele problema é realmente um problema. Sim, mas se ele já depois- existe, você já está validado. Falou, ó, isso realmente é um problema. Sim, e depois Aí, pensar nas formas se de ele tiver a solucionar. ideia dele e achar que a ideia dele é a top, Sabe aí o ele que vai é? dar errado. Ele Eu me não vai lembro. evoluir a ideia, né? Agora o problema não. Me o lembro de um problema vídeo continua. que eu fiz pro Instagram, inclusive viralizou. Eu vou repetir aqui, né? Um case, não sei se é verdadeiro ou não, a máquina que fazia lá, colocava os tubos de pasta de dente dentro de uma caixinha e passava. E a cada 100, a cada 1000, não sei, dava um erro lá e passava vazia. Aí os caras falaram, ó, isso dá problema lá, o cara que compra da gente vai olhar e falar, olha, tá faltando um aqui e tal, vamos criar uma solução. Aí veio um engenheiro da Alemanha, não sei o que, inventou um braço, tal, a esteira para, toca um apito, todo mundo tira a mão, vem o braço, tira a caixinha
e o seu Zé que trabalhava lá botou um ventilador. Se a caixinha tá vazia, o ventilador Derruba a caixinha. soprava a caixinha. Então, uma coisa ele focou aquele francês que faz isso. Tá aí. Por que eu até quando gravei esse vídeo, ele teve um alcance bem legal, porque as pessoas falaram, nossa, e faz muito sentido, porque a cabeça do engenheiro, do CEO, dos acionistas, vamos robotizar, mecanizar e tal. O seu Zé tá ali, fala, olha, se o problema é tirar ela da linha, se ela tá vazia, ela tá leve. Então ele focou na solução, né? Não quer dizer que ele tem amor ao ou melhor, o certo é dizer que ele não tem amor àquela máquina, àquele braço, né? Ele que gastou milhões para desenvolver. Ele foca em solucionar o problema, E quando dá certo, qual que é a receita do sucesso aí? Nossa, boa. Tá melhorando, hein? Se é que tem. Boa. Faz o favor. Na minha... Dá a receita do sucesso. Leva ele para oxigênio e me livra disso. Bom, a receita de sucesso de uma empresa, ela é ouvir os seus clientes, né? Ela moldar o seu negócio conforme o momento da empresa, o momento da ideia, né? Então, ele está sempre antenado a tudo que está acontecendo. Não adianta você criar uma solução que ela vai ser moldada só para esse momento. Passou esse momento, vou criar uma solução para a chuva. Passou a chuva, e o que eu faço com a solução? Né? Então, se eu conseguir seguir essa tendência de mercado, se eu conseguir ser rápido nas minhas ações, se eu conseguir escutar o cliente, ver o que realmente o cliente precisa, aonde ele está, o que ele quer, né? E moldar tudo isso... Tem uma história bem legal para contar aqui, que inclusive ela foi contada por um cara chamado Cristiano Cruel, da Startse. A gente conhece. Quero ver ele aqui. Hein? A gente foi numa missão no Vale do missão, Silício junto com eles. Super legal. O Cris, já tô íntimo já. O Cris, ele ajudou a gente a reformular várias coisas, né? Um cara fantástico. E ele contou uma história para mim que eu uso em todas as minhas palestras até hoje, né? Que eu falo assim, ó, gente, não existe ideia ruim. Ideia ruim não existe. Talvez existe o momento da ideia, a forma que a gente vai fazer, como, né? Existe uma palavra chamada piramidar. É a mesma coisa de você colaborar, você colocar ali. Vou contar essa história, é uma história verídica que acontece até hoje no Canadá, numa empresa de fornecedora de energia elétrica. Para provar para vocês que não existe ideia ruim, tá? Você não conhece o Júlio, mas vai. Olha só. Não duvide do meu potencial. A partir de hoje... Existe. A partir de hoje, agora você pode falar, ó, o Caio falou, agora... não existe, não tem. Agora... Bom, essa empresa fornecedora de energia elétrica, ela tinha um grande problema no inverno. Coisa que não acontece aqui em Cuiabá, né? Não tem inverno. Não, aqui tem inferno. O inverno, o que acontece? Neva muito, essa neve cai sobre o fio das linhas de transmissões e falta energia nas cidades próximas, né? Não consegue levar energia porque tem neve acumulada em cima do fio. Essa empresa recebe muita reclamação, tá recebendo muita reclamação do pessoal, tô sem energia, né? Aí o que a empresa precisa? Mandar um técnico, o técnico coloca uma escada, sobe lá, limpa todo o excesso de neve do fio. Só que assim, são quilômetros e quilômetros de extensão, tem que ter várias pessoas ali. O trabalho operacional é caro, né? Neva muito, né? Então, o que a gente faz? Juntaram uns funcionários e falaram, gente, precisamos de ideias. Precisamos de soluções para a gente tentar minimizar essas reclamações que a gente está tendo aqui. Um funcionário levantou e falou, pô, Canadá, região montanhosa, vamos contratar os ursos para trabalhar pra gente. Imagine só, né? O urso chegando na recepção. Como assim um urso, cara? Tem muito urso lá. O urso, um bicho forte, deu um tapa no poste, balançou toda a linha de transmissão, resolveu o nosso problema, né? Bom, tá bom. E como a gente paga um urso? Quem sabe? Comida. Ele tava nessa reunião. Eu tenho cachorro. Aí, ó. Mel. Vamos pegar o mel, a gente coloca lá no topo do poste, o urso sabe que tem mel, ele vai bater no poste e vai pegar o mel. Legal. Lembra que eu contei para vocês das dimensões da inovação? Tiveram a ideia, segundo passo, vamos prototipar. Compraram lá uns potes de mel. E agora, como que a gente coloca esse mel? Um funcionário deu a brilhante ideia, vamos pegar uma escada, o cara sobe no poste e coloca o mel. Mas, cara,
Já não é utilizado isso hoje. A todo momento o cara tem que colocar a escada lá, né? Voltou o problema. Voltou o problema. E um outro brilhante funcionário deu a ideia que é utilizada até hoje nessa empresa. Vamos pegar um helicóptero. A gente pega o helicóptero, faz um voo rasante, deixa o mel lá, pronto. O que aconteceu? Prototiparam a ideia, vamos ver se deu resultado. Pegaram o helicóptero, quando eles foram colocar o primeiro pote de mel em cima do poste, eles viram que a solução deles era o vento da hélice, já limpava toda a linha de transmissão. Era o a solução helicóptero. que é utilizada até hoje, o pessoal legal. faz um voo rasante em toda a linha de transmissão, né? Rapidinho, No tempo de faz de 10 em quilômetros. 10 minutos e zerou em 0 reclamação. Então, quando você vê uma ideia ruim do Júlio, você fala, nossa, que ideia urso. Ele não vai saber muito, fala, nossa, Obrigado, que ideia Tô urso. ferrado, velho. Então, Obrigado. Tá. Caio, É o tipo Pronto, de ideia aí, ó. que ele teria. Caio, do urso, não do ganhou um helicóptero. ano já. Pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta que todo programa nosso não pode faltar e deixar aí as honras da casa para o Washington fazer a pergunta final. Então, a minha pergunta, a pergunta que não pode faltar em todo o programa, é o que é sucesso para você nessa sua trajetória empreendedora, nessa sua carreira e na vida como um todo, o que é sucesso? Ótimo. Bom, sucesso para mim é você conseguir atender as necessidades de alguém, você conseguir atender o seu cliente de forma que ele fique feliz. Eu tenho 2 empresas, coisas que eu deixei para falar agora, que acho que combinou muito com essa pergunta. Tenho 2 empresas fora do meu dia a dia. Uma empresa, eu faço decoração de quarto de bebê, minha mãe que toca lá no interior. Por que eu decidi ajudar ela a investir nessa empresa? Primeiro ponto, porque a gente trabalha o sonho das pessoas. Todo mundo que tem um filho quer construir o quarto mais lindo possível, né? Então, ele tem um sonho e a gente trabalha realizando aquele sonho. Legal. E uma segunda empresa que eu abri com a minha esposa foi um Pilates. Por que eu abri um Pilates? Por que eu aceitei da gente fazer o Pilates? Porque o Pilates, ele trabalha uma necessidade das pessoas. Não é igual uma academia que a pessoa precisa emagrecer, vai lá 3 meses e não volta mais. O Pilates, ele precisa fazer, às vezes, para o resto da vida. Uhum. Então, é uma necessidade. Então, eu consegui combinar muito isso. A necessidade, o sonho, eu consigo atender a pessoa nesses requisitos. Isso, para mim, é sucesso. E consigo, às vezes, ter retorno de tudo isso financeiramente, né? Então, isso para mim é sucesso. Massa. Eu consegui ter algo ali objetivo e que consiga entregar um valor para as pessoas. Top. Sensacional. Vou fazer uma pergunta para você, um cara que trabalha há 15 anos, né? Com cultura de inovação, dentro de uma grande companhia. Eu quero te perguntar que dica que você pode dar, então, para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa tem um pequeno negócio, não é um aporto seguro. Por que ele tem que investir em inovação e o que ele pode fazer para ele começar a tornar a empresa dele uma empresa diferenciada no mercado, inovadora? Que dica você dá nesses anos todos de experiência sua? Perfeito, muito boa pergunta. Bom, o primeiro passo de tudo é que a inovação, você criar uma cultura de inovação dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, ela não é algo muito do dia para a noite. Ela é um trabalho de formiguinha, demora muito, né? Você sempre tem que estar fazendo ações, trazendo esse conceito, talvez para você olhar e conseguir plantar isso, conseguir ver isso daqui anos-luz para frente, né? Mas é um trabalho muito árduo que você não pode parar. Você sempre tem que estar ali conectando os pontos, assistindo, vendo um pouquinho, ajudando a sua equipe a entender o que é inovação, né? Fazendo o pessoal falar, poxa, esse produto, esse processo que você mudou, você está inovando, né? Trazer isso para o pessoal. Então, é um trabalho contínuo que você precisa fazer para que a pessoa consiga entender e você consiga aplicar essa cultura dentro da sua equipe. Né? Tem que ter disciplina, É igual aprender inglês. Não adianta você ir uma vez e depois não ir nunca mais. Uhum. Você tem que ir ali. E não adianta você fazer também 3 anos e não replicar isso, né? Você tem que Não colocar em Pode ser prática. tratado assim como a inovação aqui na empresa é quando eu tenho uma ideia no chuveiro, eureka. Não. É algo que tem que fazer parte dos valores ali, dos processos da empresa, tratar isso como algo estratégico para tornar ela
uma empresa diferenciada, né? E E só você vai tem que ter isso aplicar, quando né? você tiver essa disciplina, né? Essa Sim, constância. é isso. Disciplina e cultura. Que bom que você trouxe. Você trouxe 2 Trouxe livrinhos pra dois, mim? dois. Obrigado. Ó, fico Ó. feliz, cara. O Tá quê? lá. Todo Ah, mundo que eu vou participa acho, aqui, então. conversa fiada. Todo mundo que participa deixar aqui ele dar. ganha uma obra de arte do Rafael Junior, que também é um cara de inovação. Olha Ele pegou só. uma obra de arte dele, que ele faz, ele é aqui do Mato Grosso, e falou assim, cara, podia ser útil também, além de ser bela. E chamou isso de caneca. Muito bom. E pôs o personagem deitado também. Porque quando você... né, Quando você vê, você consegue enxergar ele. Exatamente. Esse Essa artista caneca É muita é inovação num conceituado. produto só. Muito conceituado Muito conceituado aqui, esse não artista. está à venda. Ele faz essa caneca exclusiva para o nosso podcast. Então, todo mundo que tem uma caneca dessa, Que ele participou do nosso sensacional. podcast, É. do Papo à Vista. Pesquisa ótimo. depois sobre ele. Rafael Rafael Jonier. Jonier no Instagram. Cristão, É um baita amigo artista. nosso. É verdade. Que legal. Eu Muito trouxe bom. um livrinho pra você também, Colocar Suas Ideias em Práticas. Aí, ótimo, ótimo. O Só primeiro que a gente passo usa. é anotar. Só que lembra, Você vê não, ideia, anota, Teve né? ideia, anota. não guarde É. na geladeira as ideias, não guarde na gaveta. Daqui um ano você vem Aplique aqui no e caderninho. pega tudo que tiver escrito aí, você vai me falar que não existe ideia idiota ou não. Quero você vai responder essa pergunta. Sua aqui vida no Mato mudou Grosso. um paradigma na vida dele. É. Agora, Não, demais. existe. Não existe. Não. Ele vai Quer dizer, colocar, ele existe vai algumas. colocar o mas nesse discurso Eu- dele. Não existe uma ideia idiota, mas... Mas, vírgula. Aqui em Cuiabá eu pensei nas capivaras, cara. Trabalhando nos As postes. capivaras. Comendo Capivara mel, tem né? muitas. Tirando a Show neve. de bola. Cara, queria agradecer a sua presença, um papo Pô, descontraído, eu que- muito eu que legal, agradeço. falando sobre um assunto muito leve que é tecnologia e inovação. Quem não gosta dessas novidades, agradecer o Washington também, que compôs a mesa e que fez perguntas de alto Alto nível, nível. diferente da gente. Exatamente. Né? Agradecer os nossos patrocinadores e Caio Santos, Oxigênio Aceleradora. Sempre que você Seguro. quiser, ligado a Porto Seguro, claro, uma excelente iniciativa dessa grande empresa. Sempre que você quiser, as portas estão abertas, porque a gente quer compartilhar com as pessoas que nos acompanham aí histórias assim. Tanto a Show. sua, de se reinventar, de buscar uma oportunidade, né? E ainda empreendendo através da sua esposa, da sua mãe, como também empreendendo em uma grande empresa. O Washington cuida de inovação dentro do governo, a gente num negócio próprio e você em uma outra empresa. Ou seja, a inovação ela está presente Em nas todos- mais diversas formas. E nos você segmentos da que sociedade. está nos assistindo, não esqueça que terça-feira que vem tem mais um episódio do Papo à Vista. E tchau. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.